Fala, povo bonito! Adalberto Matos, canal .pc. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, que tem um dos objetivos que é trazer temas ligados à vida psicológica das pessoas que sentam aqui nesse consultório e trazer conhecimento também para você sobre esses temas que podem te levar a querer aprofundá-los. O tema de hoje, nós vamos falar sobre as demências e não dá para falar tudo em um vídeo, porque senão ficaria muitíssimo grande. Então, falar disso ainda me é pesado. Por quê? Porque no mês que vem nós vamos completar 2 anos do falecimento de meu pai, e meu pai, que faleceu com 75 anos de idade, seu Antônio Roberto de Matos, faleceu exatamente por conta das decorrências de uma das demências que eu vou estar mostrando depois para você. 10 anos de doença praticamente, 2 anos do falecimento dele. Ainda mexe com a gente, mexe com meu irmão, mexe com a minha mãe, mexe com os netos. A realidade de enfrentarmos essa dificuldade. Poderia ser outras dificuldades, mexeriam do mesmo jeito, né? Afinal de contas, o que está envolvido nisso não é a doença, é o afeto que você tem e aquilo que você não quer que aconteça, que é o falecimento. Ainda que poderia ser por outros motivos, mexeria do mesmo jeito. Mas talvez eu não estaria gravando um vídeo sobre problemas no coração, porque não é a minha área. E demências entra também dentro da minha área. O que é demência? E são vários tipos de demências, tá? Grupo de doenças que afetam e causam deteriorização das seguintes funções cognitivas. Tudo que está em volta do seu cérebro aí, as funções cognitivas, as demências vão atacar. Por exemplo, memória, pensamento, orientação espaço-temporal, eu vou usar alguns exemplos depois do meu próprio pai, compreensão das coisas, cálculo, aprendizagem, linguagem, também vou usar exemplo do meu pai, e pensamento. Então, essas funções cognitivas, qualquer tipo de demência em determinado grau, vão ser afetadas, ou todas ao mesmo tempo. Portanto, se trata de uma situação muito, muito triste. Você vê a pessoa que estava totalmente lúcida, totalmente coerente na vida dela, passando por isso. Agora que eu trouxe um pouquinho dessas questões que são afetadas pelas demências, eu tenho que fazer uma reportação a questões numéricas, que são as demências no mundo e no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2025, no mundo nós já temos diagnosticados, registrados, é claro, não dá para dizer que é um número exato, porque tem países aí que malemar tem sistema de saúde, tá? Mas hoje, 2025, são 55 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo diagnosticadas com demências. No Brasil, aproximadamente 2 milhões e 500 mil seres humanos estão diagnosticados e talvez, muito possivelmente, em tratamento por demência. 2 milhões e 500 mil parece um número pequeno, né? Afinal de contas, somos quase 200 milhões de habitantes. Agora, pegue isso e transporte para a cidade de Belo Horizonte. É exatamente isso. Aproximadamente, hoje, a cidade de Belo Horizonte tem 2 milhões e meio de pessoas. Seria a cidade de Belo Horizonte transformada numa cidade de pessoas com demências no Brasil. A população de Belo Horizonte, então você imagina o tamanho de Belo Horizonte, imagine 2 milhões e meio de pessoas lá. 2030, a estimativa no mundo, 78 milhões. 2050, daqui a 25 anos, 139 milhões de habitantes no mundo, estima-se que vão estar com diagnósticos de demências. Esses números, ainda que não sejam aterrorizantes, já são muito grandes, principalmente para a dificuldade que é encontrar tratamento medicamentoso, beleza?
Vamos falar então agora dos principais tipos de demência. E talvez a mais conhecida de todas, Alzheimer. As principais características da doença de Alzheimer: perda de memória, dificuldade com palavras, tá? Desorientação. Nós tivemos que tirar o meu pai de dirigir porque ele estava ficando desorientado. Em alguns momentos ele não conseguia dimensionar a questão de acelerar e frear, então chegou o momento, pai, não dá mais para o senhor dirigir, porque o processo de desorientação, e a minha mãe era vítima disso, né? Porque ela que andava com ele de carro. Mudança de humor, meu querido, isso pode acontecer muito, muito forte, tá? Eu tinha um primo que já faleceu e com 53 anos de idade. Isso é raro, tá? Não é assim tão comum, mas 53 anos de idade começou a doença de Alzheimer nele e em 5 anos ele estava numa situação completamente inacreditável. Foi tão rápido isso, tá? E uma das principais itens aí do Alzheimer dele era o humor. Ficou extremamente agressivo. Um cara que era sempre uma simpatia de pessoa, começou a partir para agressão, começou a bater em quem tivesse na frente, não importa se era filho, se era esposa, se era mãe, quem fosse. Então, é um drama, né? Quem passa por isso sabe o quanto é isso. Essa mudança de humor e mudança também de comportamento. Isso eu vou falar do meu pai. Nós estávamos no velório do meu tio, muito amigo dele, tá? Não era irmão, mas era cunhado. E meu pai ali, né, já com a demência, né? Perguntamos se ele queria ir, ele disse que sim. Foi, ficou lá sentadinho e daqui a pouco teve um momento que meu pai teve uma crise de riso. Você está no velório, né? E alguém começa a rir do nada, mas do nada. Meu amigo, foi muito constrangedor, porque tinha gente que não entendia, né? E se dá o direito, talvez até de pensar, esse cara tá louco, então sei lá o que ele tinha contra o falecido. Sei que tivemos que tirar meu pai dali, ele não teve consciência do que estava acontecendo. Ele nem se deu conta de que ele estava dando risada, tá? Confusão com relação a tempo, né? A pessoa fica meio confusa, ela não sabe se é dia, se é noite, porque a parte cognitiva está afetada. E dificuldade nas tarefas cotidianas. Por exemplo, ligar um chuveiro, passar a tomada lá para quente ou frio. E essas coisas quem foi percebendo? Minha mãe. Na dificuldade motora, por exemplo, do meu pai, ele começou a cair. E minha mãe viu um dia ele caindo do nada. Não é que ele tropeçou, não é, ele perdeu o equilíbrio e pumba, caiu. Desorientação espaço-temporal, tá? Então, é muito sério, é muito complicado. Então, Alzheimer, tem mais coisas para falar, mas vamos resumir exatamente nessas descrições, beleza? Nesse outro tipo de demência, que chama demência com corpus de Levy, e eu vou te explicar um pouquinho, ela não é tão comum, mas ela aparece também, tá? Ela aparece aí como já diagnosticada em muitas pessoas. Sim, Alzheimer tem mais casos de Alzheimer do que de demências com corpus de Levy. Essa demência, ela provoca flutuações na atenção e na alerta. A pessoa, às vezes, do nada acorda, do nada dorme, tá? E isso em qualquer lugar, tá ok? E também é muito comum nas doenças, na demência com corpus de Levy, a alucinação. A pessoa começa a ver coisas que não estão acontecendo. No Alzheimer nem tanto, mas nos corpus de Levy, as demências com corpus de Levy, a alucinação é uma coisa que aparece e às vezes isso também é confundido com psicose, como se a pessoa estivesse psicótica, ela começa a ter alucinações, porém, nas doenças com corpus, na demência com corpus de Levy, isso é muito comum. Então, também tem idosos que a gente tem psiquiatra, não estou, pelo amor de Deus, falando mal de psiquiatra, porque é um diagnóstico difícil. O sujeito chega lá com um histórico de começar a ter alucinação, ele já pensa em psicose, que é claro, é a primeira
coisa a ser investigada, mas às vezes está por detrás disso esse tipo de demência com corpos de Levy, tá? E distúrbios do sono também. E motoramente a pessoa fica muito rígida, né? Qualquer coisa é difícil dela fazer movimento, andar, tremor, muito tremor. E o que é esse tal de corpos de Levy? Eu tô lendo aqui, é o seguinte, é um depósito anormal de proteína que se forma nas células nervosas. Demência frontotemporal. Essa foi a demência que meu pai teve, que foi diagnosticado tanto em exames neurológicos, por exemplo, na tomografia do meu pai, a demência frontotemporal se refere a essa área do cérebro, tá? No seu cucuruco aqui, tudo aí para dentro é cérebro, tá? Até aqui embaixo, crânio e dentro do crânio cérebro. A demência frontotemporal atinge essa área frontal, com as principais características de mudança de comportamento e personalidade, apatia, perde o ritmo, perde aquele ânimo de vida, a linguagem fica difícil, começa a enrolar, começa a querer falar uma coisa e fala outra, perda de habilidades motoras, habilidades artísticas, habilidades de dirigir, de cozinhar e dificuldades sociais, né? Não é que fica agressivo. Na demência frontotemporal é difícil falar em agressão, tá? Mas ele perde a habilidade social, ele não quer mais estar no meio das pessoas. Por quê? Por conta de barulho, provocar uma confusão maior ainda dentro dele. Essa área frontal do cérebro meu e seu cuida de tudo isso. Claro que tem outras áreas do cérebro que colaboram nisso, mas a demência frontotemporal afeta principalmente essas áreas que nós vimos aí no meu pai e em outras pessoas que eu já tive também a oportunidade de conhecer com esse tipo de demência frontotemporal. É uma das que cada vez que eu ouço alguém falando, meu pai foi diagnosticado com demência frontotemporal, eu já sei o que aquela pessoa vai passar, eu já sei o que os filhos vão passar, eu já sei que os netos vão passar, né? Por exemplo, a apatia. Meu pai era um cara extremamente... pensou em fazer alguma coisa, podia chamar ele que ele ia, tá? Mas meu pai começou a ficar parado. Às vezes ele ficava ali em frente à televisão e você via que ele não estava conseguindo absorver nada. Mas apático. E era um cara de uma extrema facilidade para fazer alguma coisa, consertar. Então era o professor Pardal da família. Mas ela chegou, tratamento existia, né? Existe tratamento, tanto é que senão ele teria falecido antes. Os tratamentos medicamentosos não resolvem nenhum tipo de demência, infelizmente, mas retardam, até determinado momento, retardam a evolução do estrago, né? Não é retardam no sentido que para, mas aquilo que foi afetado acaba. Porque o que é as demências? É a morte de neurônios. Todo dia morrem neurônios dentro de você e dentro de mim. Mas é uma morte acelerada desses neurônios. E aí as consequências vêm por extensão. Vamos falar de mais um tipo de demência. Demência, né? Doença de Parkinson com demência. Não é que Parkinson é demência, hein? São coisas separadas. Mas tem gente que tem esse triste diagnóstico. Além do Parkinson, iniciou um processo de demência, tá? Os sintomas são praticamente os mesmos de corpos de Levy, a demência de corpos de Levy. Só que no Parkinson a pessoa já tem uma tendência a ficar mais rígida e com tremores. Então, nesse quadro onde existe, além do Parkinson, a demência junto, esse tremor e essa rigidez vão ficar muito mais acentuados. Então, é uma pessoa que quando iniciar o processo demencial, já existe um afetamento por conta do Parkinson. Então, por exemplo, a coordenação motora vai desabar e vai desabar muito rápido. O que é rápido, Adalberto? Talvez em 1 ano essa pessoa já vai estar de cama. Atendi uma senhora aqui em Oswaldo Cruz,
Que maravilha de pessoa! A conheci antes do Parkinson, a conheci antes do Parkinson e antes do Parkinson com demência. Meu amigo, quando veio o Parkinson, ela já ficou afetada. Quando veio a demência, que dó! E vamos falar de mais um tipo de demência. A demência associada ao HIV, ou seja, estritamente, e nem todas as pessoas com HIV vão desenvolver demência, tá? Mas existe já hoje pesquisas que colocam essas pessoas com HIV, por conta do HIV, a terem também uma facilidade de desenvolver esse tipo de demência. E aonde vai afetar? Volto a dizer, né? Toda essa área frontal da pessoa está mais exposta, então a pessoa vai ter problemas de concentração, pouca concentração, ela vai ter problemas de memória, vai ter lentidão de pensamento, tudo é mais lento, o pensamento fica mais lento e também mudanças de humor, tá? Eu não sei a prevalência desse tipo de demência, ainda se está estudando e sabemos sim que já existem casos relacionados ao HIV e à demência e elas têm um funcionamento um pouco diferente dos outros tipos de demência. Beleza, gente? Então, no nosso próximo vídeo, nós iremos falar do que? O que você pode fazer, mesmo que não tenha ninguém na sua herança genética, na sua constelação genética aí, familiar, ligado às demências, mas talvez você vai ter uma esposa, talvez você vai ter uma cunhada, um cunhado, e o que você pode fazer por essas pessoas? O que você pode fazer por você, que aí, abre aspas, né, que está nesses grupos familiares que têm características ou casos de demência, o que você pode fazer? Vamos pensar nisso? Próximo vídeo, então, eu aguardo você. E até o próximo vídeo, eu me despeço de você te desejando o quê? Paz. Muita paz. Valeu.